Mateus 9:35 em diante. Mateus 9:35 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos. E agora passamos para o versículo 7. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Deus tem uma chave nessa noite para mudar algo na tua vida, na tua história. Deus, Ele quer levantar você hoje, e você vai sair de uma posição de conforto. Quem quer ter um movimento rumo à vontade de Deus? Quem quer fazer um caminho para mais perto do Senhor? Tem uma chave dourada que vai mexer na tua estrutura hoje. Não importa se você é cristão, se você é dessa igreja, se você é de outra igreja. Deus tem uma unção que vai mexer com a tua estrutura nessa noite. A palavra aqui do Senhor, no versículo 35, fala: Jesus percorria todas as cidades, todas as aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e todos os males. O interessante é que Mateus aqui, que era discípulo de Jesus, um dos apóstolos, ele faz uma explicação resumida do ministério de Jesus. Ele fala que destaca aqui o que está em relevo. Está em relevo que Jesus ensinava, pregava, curava, libertava. O tempo todo, em todas as aldeias, percorria todas as aldeias e todas as cidades. Mostrando numa definição que o ministério de Jesus, de uma forma resumida, é gente. São pessoas. O coração de Deus bate por vidas, por pessoas. Se eu pudesse dar 3 palavras para esse movimento de Jesus, seria ensinando e pregando para salvar, ensinando e pregando para transformar pessoas, transformar realidades, transformar valores, mudança de mente. E a terceira palavra, curando, libertando, para aliviar o sofrimento. Então, se eu fosse colocar 3 palavras para resumir o ministério de Jesus: salvação, transformação e trazer alívio. Quem acha isso maravilhoso aí? Aliviar o sofrimento. E o Jesus da Bíblia está aqui. O Jesus da Bíblia se movimenta neste lugar. Ele percorria toda a cidade, todas as aldeias. E hoje Ele está onde está o seu povo. Hoje, onde está ali a igreja, está o Senhor. Onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está no nosso meio. Um Jesus que salva, que transforma e que alivia sofrimento, está aqui neste lugar. E o interessante, versículo 36, a gente vai fazer uma exegese desse texto. Fala que ele, vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus vendo as multidões. Nós olhamos, nós vemos pessoas, mas quando eu penso na perspectiva de Jesus, eu penso que ele via a realidade mais profunda. Ele conseguia ter uma visão fidedigna de quem é você, de o que está no teu interior. Quando fala que ele via as multidões, ele não estava vendo as multidões, ele estava examinando, perscrutando tudo que estava dentro de cada indivíduo. Porque
Porque os olhos de Deus está assim no coletivo, nas multidões, mas os olhos de Deus estão em indivíduos. Ele ama pessoas. Ele se relaciona com nós como se nós fôssemos únicos. E eu quero falar que ele via as multidões, se compadecia das multidões, porque via o que estava no interior daquelas pessoas. E a palavra fala aqui nesse texto que eu li, que as multidões estavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Dando um sentido agora, uma comparação, que cada pessoa como uma ovelha perdida, desgarrada e errante. Faz uma ilustração. Hoje, se pudéssemos falar, teria 2 tipos de pessoas dentro dessa ilustração: ovelhas que foram encontradas e ovelhas perdidas. Ovelhas desgarradas e errantes porque estavam sem direção, sem destino, estavam sem propósito, fora do propósito, fora da direção, fora do destino. Mas a outra versão da palavra desgarrada e errante, que é a versão mais fidedigna, é que as ovelhas estavam aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas. E a definição da palavra no original, aflita, é cansada, desanimada, sem esperança, ferida. Pessoas feridas, cansadas. Pessoas vazias. Pessoas enfraquecidas. Pessoas doentes. Aflitas. Aflitas. Se nós muitas vezes que fomos encontrados por Jesus, nos identificamos com essa aflição. Imagina você antes de conhecer Jesus, como você estava. Hoje eu tenho aflições, mas antes as minhas aflições eram desesperadoras, porque eu não tinha onde me amparar, a quem recorrer, para onde ir, o que fazer. E fala aflitas e exaustas. E o significado, o sentido dessa palavra, na etimologia dessa palavra, no grego, elas estavam exaustas porque estavam sem movimento nenhum, por falta de vigor. Literalmente exausta, aqui falando das ovelhas, elas estavam caídas, lançadas no chão, derrubadas, porque não tinham mais forças para andar. Tem pessoas e tem uma multidão que não tem força para andar mais. Tem pessoas que já saíram da aflição e entraram na exaustão. Já saíram da fraqueza e já entraram naquele lugar onde não tem mais força para andar. Tem pessoas que não mais vivem, mas apenas sobrevivem. Tem pessoas que estão, perto de nós, que vivem como zumbis, porque não tem vida, não tem vigor, não tem mais movimento de perspectiva, não tem movimento de esperança e não tem mais força para fazer mais nada. E Jesus, ele olha essa realidade das multidões e ele fala no versículo 37, queridos: então ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. O interessante, presta atenção, ele fala com os discípulos, mas na cronologia de Mateus, não tinha ainda os apóstolos. Tinha aqui o quê? As multidões que vinham, que queriam ouvi-lo, que queriam tocá-lo, que queriam ser curadas, e tinha os discípulos. Não tinha ainda os apóstolos. Nós vemos que os apóstolos aqui na cronologia de Mateus foram chamados depois dessa realidade, depois desse momento. E quando nós olhamos, Jesus, ele chega e fala para os discípulos: olha, a colheita, o campo, a lavoura, realmente é gigantesca. É gigantesco a lavoura. Presta atenção. Nós vemos que aqui há uma outra
comparação, uma outra alegoria. Antes nós éramos comparados, cada pessoa era comparada como uma ovelha. Agora, cada pessoa é comparada como um fruto, como uma planta, como alguém que foi semeado na terra, que é a colheita de Deus. Somos plantação do Senhor. E eu quero falar, dentro dessa perspectiva de sermos plantação do Senhor, preste atenção, mergulha comigo nessa verdade. O Senhor, Ele olha para cada vida que está nessa terra. E cada vida que está nessa terra, nasceu por um propósito de Deus. Cada pessoa que nasceu por um projeto divino, por um propósito de Deus. É um fruto que foi semeado, é uma semente que foi plantada no campo que é o mundo. Nasceu nessa geração. Nós temos quantos bilhões de pessoas que são sementes. E quando nós olhamos, se cada vida é uma semente plantada no campo do Senhor, hoje a realidade é muito maior do que na época de Jesus. Porque Deus olha a todos e fala, são sementes minhas. É o meu campo, é a minha lavoura, é a minha seara. E a seara, então, ela não é só realmente grande, a seara é gigantesca. Se nós olharmos o número de vidas que precisam ainda conhecer Jesus, o número de pessoas que precisam ainda ser tocadas pela graça de Deus, de experimentar o amor de Deus, quantas pessoas que ainda não se entregaram e não foram tocadas pelo céu. Nós falamos, Senhor, o campo é vasto, o campo é imenso, a tua plantação, a tua lavoura é gigantesca. E o Senhor falou para os discípulos, são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros, e a palavra poucos ali está falando número desprezível, são raros, são pessoas que ainda não dão conta, são insuficientes. É insuficiente os trabalhadores para o campo, para a colheita, para a semeadura, para trabalhar nesse campo que o Senhor chamou. E Jesus estava olhando para os seus discípulos. A palavra discípulo no grego é matetes. E matetes significa aquele que anda atrás do seu mestre, atrás da poeira das suas sandálias. Matetes significa pupilo, aprendiz, aluno. Eu quero falar para você uma coisa. Todos que nasceram de novo são discípulos. Porque Mateus 28:19 fala assim, ide, fazei discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem já foi batizado, hein? Se você foi batizado, você é um matetes, é um discípulo de Jesus. E a palavra discípulo é aprendiz. Isso quer dizer o quê? Que se eu estou aprendendo, eu estou andando como discípulo. Se eu estou aberto ao aprendizado, eu estou andando como discípulo. Se eu estou seguindo a poeira do caminho de Jesus, dos passos dele, das pegadas dele, eu sou um discípulo de Jesus. E o inverso é verdadeiro. Se eu deixo de aprender, eu deixo de ser discípulo. Já pensou nisso? Isso é muito forte. Por quê? Porque tem muito cristão que estagnou, que não quer mais nada, que fechou a mente, que o que eu tenho está bom, a minha vida está boa. Eu quero falar para você que um discípulo, ele vive aprendendo, ele está numa caminhada de aprendizado a cada dia. A cada dia você tem que brilhar cada vez mais, aprender coisas novas, crescer no conhecimento de Deus, conhecer mais a palavra, conhecer mais Jesus, porque isso é a característica de ser um matetes, de ser um discípulo, um aprendiz que vive aprendendo. Amém, gente? E ele chega para os discípulos e fala assim, versículo 38, é insuficiente os trabalhadores, então rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Rogai ao Senhor da seara.
Essa palavra rogai, ela é muito mais forte do que fazer uma oração. Jesus, essa palavra rogai é deomai, a palavra grega, e ela significa suplicar por algo que você deseja muito. É uma súplica. Fazer uma oração intensa por uma carência, por uma necessidade imensa. É ansiar em súplicas. Então rogar aqui é uma ânsia de súplicas. Uma ânsia de súplicas. Uma súplica intensa que era para fazer para quem? Para o dono, para o Criador de todas as coisas, para o dono de todas as almas. E era para rogar o quê? Era para suplicar o quê? Senhor, levante mais trabalhadores para a sua seara. Levante mais trabalhadores para estar trabalhando no teu campo, na tua lavoura. Senhor, levante mais vidas, capacite mais vidas, chame mais vidas, desperte mais vidas. Jesus deu uma ordem para os discípulos. Ele falou assim: vocês vão rogar, vão ansiar com súplicas, pedindo ao dono do campo que levante mais trabalhadores, que chame os trabalhadores, que capacite os trabalhadores e que envie os trabalhadores. Você acha que eles obedeceram ou não, gente? Sim ou não? Eles obedeceram. Jesus manda rogar, eles rogaram, eles eram os discípulos, os aprendizes. E quando eles rogaram, o versículo 10 fala: e depois que eles rogaram, e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E indo pregando, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. De graça recebeste, de graça dai. Eles rogaram. Eles estavam intercedendo. Sabe o que Deus fez? Deus respondeu a oração deles. Mas sabe qual foi a resposta da oração deles? Eles mesmos foram a resposta das orações. Eles rogaram: Deus, levante trabalhadores, chame trabalhadores, capacite trabalhadores e envie os trabalhadores. E quando eles começaram a fazer essa oração, que era para trabalhar em prol das vidas, das almas, aqueles que ansiaram, que clamaram, que gemeram, que suplicaram, que entenderam a necessidade de Deus e fizeram o clamor de Deus, Deus devolveu esse clamor, chamando eles pelo nome, trazendo eles para perto, derramando autoridade sobre eles, capacitando eles com amor, com poder, com recurso, com habilidade, com dons, com unção. Revelou para eles os mistérios do reino de Deus e falou: pregue o reino de Deus, cure os enfermos, expulse os demônios, levante os mortos. Queridos, eu quero falar para você uma coisa: eles foram a resposta das suas próprias orações. Eles foram a resposta das suas próprias orações. Mas a pergunta que vai passar pela nossa mente é: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a gente? Com a nossa realidade? Jesus, as últimas palavras dele no livro de Mateus, como eu falei: ide, fazer discípulos, batizando-os. E depois no versículo 20 fala: ensinando a todos que foram batizados a obedecerem, a guardarem tudo que eu tenho ordenado, tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste atenção. Vocês vão, os discípulos vão, os apóstolos vão fazer outros discípulos, ensinando os outros discípulos a obedecerem as coisas que Jesus ordenou. E Jesus falou: e eu vou estar com vocês, eu vou estar nessa tarefa com vocês. Agora,
Presta atenção, escuta aqui. Jesus ordenou os discípulos ao rogar ao Pai por trabalhadores. Jesus mandou os discípulos fazer essa oração, essa súplica, essa necessidade de Deus, essa carência de Deus. Jesus mandou os discípulos. E ele fala: vocês vão ensinar agora os novos discípulos a obedecerem tudo que eu mandei vocês fazerem. E Jesus mandou os discípulos rogar ao Pai que levantasse mais trabalhadores para a sua seara. Eu quero falar para você que isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a igreja toda. Todos nós temos o mesmo mandamento de primeiro rogar a Deus. Primeiro falar: Pai, tem um campo vasto, tem almas. O teu coração está envolvido com cada vida que o Senhor plantou nessa terra. Cada semente, cada vida que nasceu foi uma semente com um projeto divino, que o Senhor quer alcançar, que o Senhor quer tocar, que o Senhor quer amar. E nós que fomos alcançados, precisamos começar a fazer a oração: Senhor, levante trabalhadores, capacite trabalhadores e envie os trabalhadores para o teu campo, para a tua lavoura, para a tua colheita. Nós precisamos começar a fazer essa oração como igreja, porque a missão, o evangelismo, o falar do amor de Deus, isso não é para pastores, isso aqui é para todos os discípulos. A igreja primitiva cresceu porque entendeu que toda a igreja foi chamada para levar o nome do Senhor, para levar a experiência que estava tendo com o Senhor, para dar o que estava recebendo, para levar a vida que tinha recebido, para compartilhar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. E eles faziam isso, e quanto mais faziam, mais Deus os capacitava e mais a igreja crescia. Porque a igreja não estava dividida entre clero e leigo. Todo o povo era um povo que levantava a bandeira e aumentava os limites, pregando o evangelho do reino, levando o testemunho de Jesus, falando de quem ele era, curando todos os enfermos e todo o mal. Toda a igreja fazia isso. Por quê? Porque a igreja rogou: Senhor, me levante como um trabalhador. Me levante como um trabalhador para a sua seara. Queridos, e a palavra do Senhor fala que nós temos que querer isso. Deus não faz nada violando a tua vontade, você tem que querer isso. Você entende que você é um discípulo? Amém? Como discípulo, você entende que você tem que fazer essa oração? E quando nós fazemos essa oração, nós vamos ser a resposta também da oração. Quando você começar a orar: Senhor, teu ministério é gente. O Senhor quer alcançar gente. O Senhor quer aliviar a dor de gente. O Senhor quer transformar gente. Levanta, Deus, trabalhadores. Capacita trabalhadores. Deus vai olhar do céu e vai falar: é com você. É você mesmo. É você que está orando. É você que está comprometido. É você que eu vou levantar. E a palavra do Senhor, falando que nós temos que querer, eu quero falar para você que a igreja primitiva, ela viveu essa realidade. E ela tinha também essa mesma ilustração, essa alegoria. 1 Coríntios 3,6. Está escrito assim: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Mostrando de novo que os apóstolos, a igreja, eles tinham esse trabalho de serem lavradores, semeadores, colhedores da lavoura de Deus. Também fala 1 Coríntios 3,8, fala assim: ora, o que planta, o que rega, são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Em outras palavras, você não é um trabalhador que não vai ter recompensa. Vai ter recompensa do seu trabalho. Quem rega, quem planta, quem colhe, cada um vai receber o salário, a recompensa, o galardão, segundo o seu trabalho. Tem recompensa. Vale a pena.
vale a pena aqui na terra e vale a pena na eternidade. O Senhor está chamando você para um trabalho que vale a pena. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3:9, ele fala assim: vocês, igreja, vocês são a lavoura de Deus. Então, eu quero falar para você que você é, ao mesmo tempo, chamado para ser um trabalhador da lavoura, e você, ao mesmo tempo, é a própria lavoura. Ao mesmo tempo, você está no processo de ser cuidado, alimentado, regado, Deus dando crescimento, porque você é um fruto que Ele está preparando para a eternidade. Você é alguém que Deus está usando pessoas para cuidar de você, que usou gente para semear em você, que usou pessoas para pregar, para você ser colhido para o reino. Deus também fala que você é lavoura, mas você também é um trabalhador. E como um trabalhador da seara, queridos, nós temos que entender que esse campo não é só a sua casa, não é só a sua família, não é só o seu gueto, o ciclo de amizade. Porque quando você vê um agricultor que planta milho, ele planta milho só para ele comer? Não. Quando ele planta trigo, ele planta só para ele comer? Não. Ele planta esperando um retorno, uma recompensa, mas ele colhe muito alimento. Ele colhe alimento de sobra. Nós muitas vezes entendemos assim: eu sou lavoura, eu sou trabalhador, mas eu sou lavoura para ser cuidado pela igreja, e eu sou um trabalhador apenas para cuidar daqueles que estão ao meu redor, minha esposa, minhas filhas, e ficamos ali. Mas não, nós trabalhamos por uma colheita grande. Jesus, certa feita, em João 3:34, os discípulos trouxeram comida para ele, porque ele estava em jejum. E Jesus falou assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, porque a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então eles trouxeram um alimento para Jesus, um fruto da terra. E Jesus, no versículo 35, falou: vocês dizem ainda que faltam 4 meses para a colheita? Ergam os vossos olhos, os campos já estão brancos para a colheita. Os campos já estão prontos para a colheita. Preste atenção, Jesus estava recebendo a comida que ele tinha que comer, os discípulos tinham que comer. E Jesus falou assim: olha, vocês não estão entendendo. Não é só essa comida aqui, a vontade do Pai é outra coisa. A vontade do Pai é que os campos no plural, já estão prontos para serem colhidos. Tem muitas vidas prontas para serem tocadas e alcançadas. E eu estou levantando vocês para influenciar o mundo, para tocar uma geração. Eu estou levantando vocês com um propósito gigantesco. Enquanto vocês estão pegando só comida para nós 13, eu quero falar para vocês que a comida que o papai quer, a vontade do meu pai, são campos, são colheitas imensas, que vocês são os trabalhadores dessa colheita. E João 3:36 diz assim a palavra: o que colhe recebe o galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se regozijem. Olha só a coisa linda. Fala o que colhe, ele está ajuntando um galardão para a eternidade. Ele está recebendo um salário para a eternidade, uma recompensa para a eternidade. Olha, o que colhe vai receber aqui nessa terra, vai ter alegrias, vai compartilhar de um destino, de um significado. Mas quem estiver envolvido na evangelização, nas missões, em falar do meu amor, do meu nome, vai ter uma alegria para a eternidade, um galardão que vai ser ajuntado para a vida eterna. E quem semeia e quem colhe, ambos se regozijam, porque é uma alegria trabalhar na seara do Pai. É prazer imenso trabalhar na seara do Pai. Não é fardo,
não é peso, não é angústia, é emocionante, é prazeroso. Quem planta, quem rega e quem colhe, todos se regozijam, diz a palavra do Senhor, em João 3,36. Todos se regozijam. Amém, gente? Sabe o que acontece com os crentes? Falta alegria porque nós estamos parados. Somos pessoas que recebem e não passam. Somos pessoas que queremos ser abençoados e não abençoamos. Somos pessoas que temos experiência com Deus e nem divulgamos isso para ninguém. Somos pessoas que nos envolvemos para receber e não para dar. Somos pessoas que o nosso comprometimento é só buscar o que eu quero. E aí quando nós entramos nessa vibe, nesse viés, vai faltar uma alegria, porque quem planta, quem rega e quem colhe, se regozija. Mas quem não planta, quem não rega e quem não colhe, não tem regozijo. Entendeu? Então às vezes você fala assim, por que falta alegria? Por que falta preenchimento? Por que tem um vazio imenso? Porque você ainda não entrou no propósito de ser um instrumento na mão de Deus. Um vaso que Ele vai usar nessa terra. Um trabalhador da sua seara. Aí você vai falar, meu Deus, a minha vida tem significado. O meu interior está preenchido. Porque eu estou servindo o meu Deus com alegria. E eu estou colhendo os frutos para a eternidade. Aleluia! Uma vida com propósito. Uma vida com perspectiva. Uma vida com os olhos na eternidade. Uma vida que vê além dos 70, 80, 90 anos. Que está vendo, eu estou trabalhando aqui nessa vida efêmera. Para uma vida eterna. Eu estou semeando nessa vida passageira, para que nessa eternidade eu possa viver com um galardão imenso. Eu estou vivendo aqui com um propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas como que Jesus, Ele via as multidões? Como que a gente consegue ver as multidões como Jesus? Primeiro, Marcos 1,35, fala assim que Jesus, Ele acordava alta madrugada, ainda escuro, de noite. E Ele buscava locais solitários para ficar em oração antes dos discípulos acordarem. Eu pergunto para você, o que Jesus orava? O que Ele orava? Ele fala que Ele percorria cidades e aldeias. Então, quando Ele estava indo para Cafarnaum, o que Ele fazia? Ele acordava alta madrugada. Aqui traz um sentido, no literal da palavra, que Ele acordava 2 a 3 horas antes para orar sozinho. Sabe o que eu creio que Ele orava? Ele orava assim, Pai, dá o teu coração em relação às pessoas de Cafarnaum que eu estou entrando. Hoje eu vou entrar em Cafarnaum, eu quero o coração dessas pessoas. Pai, me faz ver o que o Senhor está vendo com as pessoas que eu vou encontrar. Pai, coloca o teu sentimento, o sentimento que o Senhor tem pelas pessoas de Cafarnaum, ou pelas pessoas de Jericó, ou pela cidade, pela aldeia de Betânia. Cada lugar que ele ia, ele falava, Pai, eu quero que o Senhor coloque dentro de mim o teu coração, a tua mente, o que o Senhor quer fazer. E ele pedia o coração do Pai em relação às pessoas. Ele pedia alta madrugada, porque quando ele saía para fazer a vontade do Pai. Ele fala, o filho não faz nada se não vê o Pai fazendo. O filho só fala aquilo que o Pai manda falar. Mas aonde que ele buscou a mente do Pai, o coração do Pai, o movimento do Pai? Orando antes. Então nós temos que orar. Você fala assim, mas eu não sei o que fazer. Ora, Deus, me dê o coração das pessoas que trabalham comigo. Deus, traz para mim o teu coração em relação àquelas pessoas que estão no meu trabalho. Deus, coloca no meu coração o teu coração, como o Senhor olha, como o Senhor sente em relação à minha esposa, em relação às minhas filhas. Deus, eu quero o teu coração.
Porque daí eu vou começar a ver como Deus vê, eu vou começar a sentir como Ele sente, eu vou ser impulsionado a fazer o que Ele faz. Amém, gente? Por isso que ele orava alta madrugada, porque ele estava orando para o Pai trazer o coração dele em relação às vidas, porque o ministério de Jesus era gente. E como que era esse movimento? O movimento de Jesus era com compaixão. Ele se movia de íntima compaixão. Tem vários textos da palavra que fala que esse era o caminho, era o movimento. Mateus 14:14 fala que Jesus, compadecendo das multidões, curou todos os seus enfermos. Mateus 15:32, Jesus disse: tenho compaixão dessa gente que há 3 dias estão comigo e não tem nada de comer. Mateus 20:34, os 2 cegos de Jericó clamando, e Jesus, compadecido, tocou-lhes os olhos e imediatamente eles passaram a ver. Marcos 1:41 fala que o homem leproso se aproximou de Jesus, falou: Senhor, se puder, eu quero ser limpo. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. E diz a palavra que Jesus, profundamente compadecido dele, tocou e disse: eu quero ser limpo. Lucas capítulo 7, versículo 13. A viúva de Naim estava levando o seu único filho morto. E Jesus, vendo ela, se moveu de profunda compaixão e disse: mulher, não chores. Tocou no esquife, levantou o morto. Lucas 15, versículo 20, a parábola do filho pródigo, onde o pai avistou o filho de longe. E quando o pai avistou o filho de longe, diz a palavra que o pai correu ao seu encontro. O pai se compadeceu do filho e correu ao seu encontro e abraçou o filho e beijou o filho e falou: traga agora o novilho cevado, põe um anel no dedo dele, põe agora uma roupa nova, vamos dar uma festa para esse meu filho. Mas o que moveu o pai a correr até o filho foi compaixão. E eu quero falar para você que o que move a gente para fazer a obra de Deus, para estarmos aliviando o sofrimento, levando a salvação, ensinando pessoas para elas serem mudadas e transformadas. O que é a mola propulsora que me leva a fazer isso é compaixão. É compaixão. E compaixão, a palavra grega fala que era um sentimento profundo de piedade, amor e misericórdia que saía das entranhas. Isso era compaixão. Compaixão é quando você se identifica com o outro. Compaixão é quando você tem essa empatia de sentar no lugar do outro, de sentir de verdade, querer sentir o que o outro sente. Enxergar a mazela do outro, enxergar a dor do outro e se mover de compaixão. Mas de fato nós não temos condição de fazer isso, porque primeiro que nós somos egoístas, segundo que nós não temos condição de enxergar de fato o que está no coração do outro. Nós presumimos, nós julgamos, mas não tem como ter uma precisão de que está no coração do pastor Beto. Mas a palavra do Senhor fala que Deus, Ele coloca em nós aquilo que nós não temos. De graça recebeste, de graça dai. 1 João 4,19 fala assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu só aprendo a amar quando eu recebo amor, quando eu entendo o amor, quando eu me exponho ao amor de Deus, eu consigo amar. Tem pessoas que não sabem amar porque você só ama quando você foi amado primeiro. Então eu preciso me expor ao amor de Deus para aprender a amar. Tem outro texto lindo das Escrituras que fala, Romanos 11:35, fala: quem primeiro deu a Deus? Quem primeiro deu a Deus para depois ser retribuído? Ninguém. Ninguém. E Romanos 11:36, o próximo versículo diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É dele que vem, é por ele que passa, é para ele que é dado a glória,
nós não temos a compaixão. Nós não temos esse amor que nos impulsiona a fazer algo. Nós não temos esse amor que nos faz entender que a sabedoria que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu, as habilidades que Deus nos deu, foi para servir pessoas. Nós não conseguimos entender isso. E não conseguimos ter essa realidade. Nós temos um instinto de preservação, onde nós cuidamos, ajuntamos, amontoamos e guardamos e fazemos depósito e nos protegemos. Mas quando nós estamos recebendo de Deus, quando nós estamos pedindo, Senhor, coloca aquilo que te move dentro do meu coração, coloca dentro de mim aquilo que te motiva, coloca, Senhor, essas ternas misericórdias, coloca dentro de mim, Senhor amado, esse amor imenso, coloca o teu amor dentro de mim, o amor que o Senhor tem pelas almas. Quando Deus Ele coloca, você entende que a sabedoria que Deus te dá, o amor que Deus te dá, as habilidades que Deus te dá, o poder que Deus vai te dar, os recursos que Deus vai te dar, vão ser para você glorificar o nome do Senhor, porque tudo vem dEle, Ele é a fonte de tudo, tudo é por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Salmo 87, 7, minha esposa gosta muito desse salmo, onde o salmista fala assim: Senhor, todas as minhas fontes vêm de Ti. Todos os valores bons que eu tenho, toda a vida que eu tenho, toda a capacidade que eu tenho, todas as oportunidades boas que eu tenho, tudo aquilo que tem de bom em mim, todas as minhas fontes de coisas boas, vêm de Ti. Se eu entendo isso, eu preciso ir aonde? Para ser uma pessoa preparada, capacitada. Eu tenho que ir para a fonte. Se eu for para a fonte, Deus vai me levantar. Deus vai me capacitar. Deus vai me dar unção de cura. Deus vai me dar unção de milagres. Deus vai me dar dinheiro. Deus vai me dar sabedoria. Deus vai me dar habilidades. Deus vai me dar amor. Deus vai me dar compaixão. E quando eu estiver capacitado por Ele, Ele vai me enviar. Ele vai me mandar como um trabalhador para a sua seara. Ele vai falar: agora vai, meu filho. Eu te capacitei. Eu te preparei. Vai, cure os enfermos, pregue o reino, fale do meu amor, fale que eu ressuscitei, fale que eu sou o Salvador, fale que só em mim há vida, fale que eu tenho resposta para todas as coisas, fale que eu sou aquele que preenche, fala que eu sou aquele que livra da depressão, sou que livra do cativeiro, que quebra o jugo, que cura os oprimidos. Vai, fala. Não só fala, mas usa o meu poder para libertar, usa o meu poder para curar, usa o meu nome para mostrar que eu estou com você fazendo as mesmas obras. Usa o que eu te dei e glorifica o meu nome. Deus está te chamando nessa noite. Você é a lavoura de Deus, você é o obreiro de Deus para trabalhar no campo do Senhor. Não seja apenas um campo missionário, seja um missionário. Não seja apenas alguém que espera ser cuidado, cuide. Não seja apenas alguém que espere ser regado, podado. Seja um instrumento na mão do Senhor. Deus, Ele quer transformar cada vida que entrou aqui num evangelista. Se você começar a rogar: Senhor, levante e capacite trabalhadores para o seu campo, Deus vai olhar para você e vai falar assim: é com você mesmo. Se você orou, você vai ser resposta. Se você orou, você vai ser resposta. E Ele vai te enviar para os campos. E a alegria vai entrar no teu coração. Um propósito novo de vida vai entrar dentro de você. Vamos se colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os olhos agora. Deus está te chamando. O Ministério de Louvor pode estar a caminho.
Quero que você entenda que Jesus mandou os discípulos a levantar outros discípulos, e isso chegou até eu, chegou até você. E Ele mandou: faça discípulos, ensinando eles a obedecerem o que eu ordenei. E Ele me mandou rogar ao Pai. E o Pai vai fazer com que eu seja a resposta da minha oração. Feche os teus olhos, eu quero que você possa hoje começar um propósito de oração, uma ânsia de oração, uma carência de Deus, que você vai começar a fazer uma súplica. E você vai ser a resposta para essa súplica. O Espírito Santo vai capacitar vidas de uma forma tremenda. Deus vai te dar alegria para você falar dele em qualquer lugar, em todo tempo. Deus vai tirar a vergonha da tua vida. Deus vai te encher de autoridade. Deus vai multiplicar o dinheiro que vem na tua mão. Deus vai te dar sabedoria para você aconselhar. Deus vai trazer revelações da palavra para você. Deus vai te dar autoridade para expulsar o mal, para curar os enfermos, para fazer milagres. Se você começar a orar: Deus, eu quero ser um trabalhador do teu campo, Deus vai te levantar de uma forma poderosa. Ele não levanta sem dar recursos. Ele levanta, Ele capacita e Ele envia. Ele vai te levantar, se você quiser. Feche os teus olhos. Quero que você agora faça a tua oração agora. Faça a tua oração agora. Se você nessa noite entende que você precisa ser levantado e capacitado para trabalhar na seara do Senhor, eu quero que você venha aqui à frente. Se você entende que é uma urgência, você precisa ser capacitado e levantado, vem aqui à frente. A gente pode ficar espalhado, não tenha medo não, podemos ficar bem espalhado. Vem aqui à frente. Se você entende: olha, essa palavra é para mim, eu preciso responder essa palavra hoje, eu preciso ser uma resposta a essa palavra hoje. Vem, se levanta e vem à frente, você vai ser a resposta. Meu Deus, tem fogo aqui à frente, tá? Pode vir, na hora do louvor você vai começar a queimar, porque tem fogo aqui na frente que vai estar equipando homens e mulheres. Equipando homens e mulheres que estão tendo coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, conta comigo, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo, Senhor. Vem para frente, tem uma unção de Deus aqui neste lugar. Espírito Santo, eu quero pedir só o fogo agora, Espírito Santo. Só o fogo agora neste lugar. Deus, só o fogo agora neste lugar. Espírito Santo, só o fogo. Os discípulos que oraram, eles receberam um empoderamento incrível. Os discípulos que rogaram, receberam um empoderamento incrível. Deus, e o teu filho veio para uma renovação. O teu filho veio porque ele está entendendo o chamado. Ele veio porque ele está entendendo, Deus, que o Senhor está chamando ele hoje, que é uma urgência, Pai. O teu filho e a tua filha vieram aqui porque entenderam que tem que começar algo novo hoje, um movimento hoje. Deus, o Senhor é o Deus que capacita. Eu oro, Deus, por uma unção de capacitação descendo agora sobre todos que estão ouvindo essa mensagem. Receba uma unção de capacitação. Todos que estão ouvindo essa mensagem, receba uma unção de empoderamento. Receba um fogo de glória. Receba um fogo para, ó Deus, falar. Não apenas falar, mas para demonstrar. Não apenas demonstrar, mas para abrir a porta para o Rei da Glória aparecer. Meu Deus, vem, Senhor, dê sensibilidade, unção. E levanta aqui, Pai, esses missionários, esses evangelistas, esses trabalhadores do teu campo, no nome poderoso de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos. Enquanto isso,
ore agora, falando: Senhor, me capacite nessa noite.